Jones, muitos te classificam como antipetista por tuas críticas costumeiras e contundentes, tanto ao PT quanto a Lula. Para você, afinal, o PT e Lula são aliados potenciais, mesmo que existam divergências profundas, ou inimigos a serem derrotados? Veja, Breno, eu acho que nesse debate sobre antipetismo tem muita caricatura, né? Veja, eu não chamo Lula de ladrão, eu não chamo Lula de líder de quadrilha, eu não chamo Lula de cachaceiro, eu não chamo... o Reinaldo Azevedo, que é muito adorado hoje por vários setores do petismo, ele será antipetista. Meu debate com Lula nunca foi um debate moral, eu nunca reproduzi preconceito de classe. Inclusive, eu desafio alguém a mostrar eu falando que o PT é um partido corrupto, que o PT, o seu esquema de poder é baseado na corrupção, eu agitando petrolão, eu agitando mensalão, nunca fiz isso. Então, acho que se confunde muito, né? Aliás, se confunde não, de maneira oportunista, tentam, por exemplo, aproximar o debate que eu faço com o debate de um Ciro Gomes, com o debate de uma Heloísa Helena, de uma Marina Silva, que é totalmente antagônico. Qual é o debate que eu faço, Breno? É sobre os problemas de uma estratégia de conciliação de classes e a ausência de qualquer perspectiva reformista de transformação para a classe trabalhadora em várias experiências governativas do PT. Então, eu gravei um vídeo sobre antipetismo, está lá no meu canal, em que eu dou alguns exemplos. A Bahia é governada pelo PT há 16 anos. Né? São 2 mandatos do Jacques Wagner e 2 mandatos agora que vou estar terminando do Rui Costa. A Bahia é o segundo estado do Brasil em que a polícia mais mata. A Bahia conseguiu a façanha de passar São Paulo. E o Rui Costa, que é governador petista, é um punitivista reacionário que seguidamente dá declarações pró-violência policial, pró-encarceramento em massa. Onde um dos exemplos mais significativos é quando aconteceu a chacina do Cabula, em que 12 jovens foram assassinados pela Rondesp, a PM da Bahia. O governador Rui Costa foi para a televisão dizer que os PMs são como artilheiros na hora do gol e às vezes erram. Aí, eu criticar o encarceramento em massa, a violência policial, o punitivismo, a política de guerra às drogas do governo petista da Bahia, antipetismo, e aí paciência. Quem acha que isso é antipetismo, na verdade, é reacionário. Porque aceita a continuidade do genocídio da população negra em nome de uma paixão partidária em que o interesse da classe trabalhadora é secundário. Assim como aqui em Pernambuco, Breno, recentemente, uma criança de 9 anos foi assassinada no engenho do Roncadorzinho, em Barreiros, na Mata Sul de Pernambuco, que é uma região que está crivada de conflitos pela terra. Nós temos 16 anos aqui de governo progressista, né? Progressista, entre aspas, do senhor Paulo Câmara, do qual o PT faz parte, e que nada foi feito em prol da reforma agrária e da regularização fundiária dos pequenos proprietários das comunidades tradicionais, e a criança de 9 anos que foi assassinada no atentado ao seu pai, líder sindical camponês. O governador Paulo Câmara demorou 1 semana para repudiar o assassinato da criança e a Polícia Civil de Pernambuco está adotando uma narrativa, Breno, de que a criança foi assassinada porque traficantes de drogas queriam comprar a terra do líder sindical camponês, quando todo mundo aqui em Pernambuco sabe que esse assassinato está ligado à pecuária que está se expandindo na Mata Sul de Pernambuco e está querendo expropriar a terra dos camponeses, inclusive com grandes empresas internacionais. O governo tal progressista do senhor Paulo Câmara está buscando criar uma narrativa falsa falando de supostos traficantes para não falar do conflito pela terra. Eu denunciei isso, é antipetismo, percebe? Então, assim, o que existe, Breno, é que as pessoas estão confundindo os fins com os meios. Teoricamente, um partido de esquerda é para ser um instrumento de luta da classe trabalhadora. Não dá para esse partido de esquerda hipotecar os direitos da classe trabalhadora e você ficar na defesa apaixonada, crítica do instrumento político e a classe trabalhadora que se exploda. Perceba? Assim como eu faço a crítica, por exemplo, ao governo Lula, e o próprio Lula reconheceu isso, que o seu governo, a política de segurança foi desastrosa, em que a população carcerária cresceu mais no período petista do que no período FHC, dentre outras coisas, por causa da nova lei de drogas aprovada em 2006 pelo governo Lula. Isso foi uma tragédia, isso foi um erro brutal. Foi um impulso à guerra às drogas e o encarceramento em massa, que, inclusive, a partir da nova lei de drogas, o Brasil passou a ter uma explosão da população carcerária feminina, percebe? E aí, eu fazer essa crítica, eu sou antipetista, e aí eu
afirmo sem medo, quem adota essa perspectiva, adota uma perspectiva reacionária, que hipoteca os direitos históricos da classe trabalhadora e não percebe como acaba, Breno, abrindo espaço para o fascismo brasileiro e para a ofensiva burguesa. Porque, note, não existiria bolsonarismo tal qual existe hoje sem aquela ocupação brasileira no Haiti, que foi um erro brutal, que eu critiquei muito e critico até hoje. Quando você para pegar os militares que estão no governo Bolsonaro, grande parte deles são daquele grupo que estava lá no Haiti em contato direto com as forças militares dos Estados Unidos e que voltaram para o Brasil e formataram um projeto político que conseguiu chegar ao governo. Aí eu criticar a tragédia que foi a política no Haiti, a política da UPP, que serviu para estimular a participação direta dos militares na vida política da República Burguesa, ser antipetista, aí, pelo amor de Deus, vamos ter senso crítico, né? Jones, por que você decidiu ser candidato a governador em Pernambuco? O PCB acredita na ascensão das forças socialistas e revolucionárias ao governo pela via eleitoral? Não, veja, o PCB ele usa o espaço da eleição como um espaço para politização, debate e mobilização da classe trabalhadora e com um eventual governo dirigido pelos comunistas, usar esse governo dentro do conflito redistributivo para garantir o máximo de orçamento, de riqueza socialmente produzida para a classe trabalhadora e usar esse governo com as contradições e limites como instrumento de luta e enfrentamento, né? Aqui em Pernambuco tem uma tradição de esquerda muito forte, né? Eu diria, inclusive, que na história da nova república, Pernambuco está entre os 3 estados da federação com mais tradição progressista de forças de esquerda. E carece, do ponto de vista eleitoral, de uma alternativa popular e revolucionária para se apresentar nessas eleições, né? Nas últimas eleições, a gente fez uma aliança com o PSOL, só que a gente entende que, nesse momento, é tarefa do PCB protagonizar essa alternativa eleitoral, sem fechar, evidentemente, o espaço para uma frente de esquerda com os companheiros do PSOL e da UP, mas aqui a gente entende que há um espaço político e eleitoral muito grande para o crescimento de uma candidatura comunista. O PCB vem crescendo muito em Pernambuco, e aí, sem nenhum tipo de autopromoção, mas só dados objetivos. Ano passado, Breno, nos atos de rua, em todos os atos de rua, contra o Fora Bolsonaro e Mourão, o PCB em Recife esteve entre os 3 maiores blocos, e em 3 atos o PCB foi o maior bloco, né? Então, assim, isso não é um dado pequeno, né? O PCB vem cada vez mais crescendo em Pernambuco, tendo expressão, crescendo, inclusive, não só na região metropolitana, como no Agreste e no Sertão, e a gente entende que essa pré-candidatura representada por mim tem potencial não só para mobilizar, para empolgar a classe trabalhadora, para quebrar os mitos sobre o comunismo, para difundir um programa socialista para Pernambuco, para levantar bandeiras fundamentais que ninguém mais fala, como a estatização do transporte, a reforma agrária e uma política de moradia popular robusta e significativa, como existem chances eleitorais expressivas de a gente conseguir galgar uma vaga no segundo turno. Então, o PCB está colocando essa alternativa eleitoral com muita seriedade, muito compromisso e com muita esperança para empolgar lá os setores da classe trabalhadora e da juventude. Jones, o Lula tem enorme prestígio e apoio em Pernambuco. Pesquisas indicam que ele poderia passar dos 65% dos votos no teu estado, que também é o dele, já no primeiro turno. O que você teria a dizer para o eleitor petista que vota em Lula para presidente para convencê-lo a votar em Jones Manuel para governador? Primeiro, eu quero dizer um muito obrigado às centenas de pessoas que, via redes sociais, já manifestaram o voto, né, a intenção de voto da nossa pré-candidatura, né? Inclusive, Breno, vários deles, eu recebi a mensagem ontem que foi muito boa, é de uma moça que é religiosa, e ela falou que reza todo dia por mim e pelo Lula. Ela falou que tem medo que a gente morra e quer ver o Lula presidente e eu governador. Ela me mostrou uma foto dela junto com o Lula na eleição de 89, que ela falou, voto no Lula desde 89, vou votar esse ano de novo, vou votar em você. Tem que ser o Lula e um comunista. Então, esse voto casado já está acontecendo, né? E eu quero agradecer a todo mundo que vem declarando o voto. E eu quero dizer, veja, de maneira bem simples e objetiva. O militante petista em Pernambuco, o eleitor petista em Pernambuco, ele tem memória. Ele sabe que o PSB apoiou o golpe
Ele sabe que Paulo Câmara defendeu a contra-reforma trabalhista do Michel Temer. Inclusive, o Paulo Câmara, Breno, foi fazer videozinho propaganda da contra-reforma trabalhista. Tá no site, tá no canal do YouTube do governo federal. Ele sabe que o PSB, em 2014, fez uma campanha suja em Pernambuco, Breno, dizendo que o PT matou Eduardo Campos. Podem procurar isso na internet. Então, o PSB pichou vários muros em Pernambuco, espalhou cartazes apócrifos, panfletos e por aí, dizendo que o PT matou Eduardo Campos, o que, veja, é uma coisa que é grave. Isso não é um detalhe qualquer. Na última campanha eleitoral, a Marília Reis foi vítima de uma campanha de difamação brutal em que o João Campos dizia PT nunca mais, PT corrupto, e espalharam a mentira que a Marília Reis queria fechar as igrejas e que o PT era um partido comunista, ateu, que queria fechar as igrejas e que a Marília Reis era contra a Bíblia. Chegaram para ele, inclusive, a distribuir um panfleto apócrifo, que todo mundo aqui sabe quem foi o membro da família Campos que organizou a distribuição disso, que é conhecido como Carluxo da família Campos, panfleto apócrifo que falava que o PT é um partido que apoia ditaduras como em Cuba, que é um partido stalinista e que é um partido contra a religião. O PT é um partido stalinista, que seria seu sonho, né, Breno? Mas não é o caso. Então, note bem, o eleitor petista em Pernambuco, ele lembra tudo isso, ele lembra, inclusive, que o Danilo Cabral era secretário de governo, que é o atual candidato do PSB. Danilo Cabral era secretário de governo, pediu dispensa da secretaria para reassumir a vaga como deputado e votar a favor do golpe. Tem lá o discurso dele, e aquele discurso reacionário em nome da família, em nome do meu filho, em nome do meu estado, em nome de Eduardo Campos, eu voto sim. Então, muitos desses eleitores petistas não vão votar no candidato do PSB, Danilo Cabral, vão procurar uma alternativa mais à esquerda, porque Pernambuco tem esse histórico de buscar um projeto mais à esquerda, e eu tenho certeza que vão votar na gente, porque vão entender que, a despeito das discordâncias que a gente tem com o projeto petista, com as discordâncias que a gente tem com o presidente Lula, nós não somos do tipo que apoiamos a Lava Jato, nem apoiamos o governo Temer. Pelo contrário, apoiamos a luta da classe trabalhadora contra o governo Temer, contra a reforma trabalhista que o PSB apoiou, e defendemos um projeto de revolução brasileira que ganhando força, inclusive, é até bom para a governabilidade do Lula, porque quanto mais à esquerda for a sociedade brasileira, mais tranquilidade o Lula vai ter para governar. Então, eu tenho certeza que a gente vai ter muitos votos do eleitor petista em Pernambuco, inclusive esses votos vão ajudar a tornar real uma possibilidade de segundo turno, e eu vou agradecer cada um desses votos. Se você for eleito governador de Pernambuco, um eventual governo Lula teria em Recife um aliado ou um adversário? Depende do que o presidente Lula defender. Eu, por exemplo, Breno, lancei um vídeo no meu canal, intitulado Um Projeto Comunista para Pernambuco, em que eu faço um questionamento ao presidente Lula, com todo o respeito do mundo. Se o Lula, eleito presidente, estaria comprometido a rever o legado neoliberal do governo FHC, que dificulta a criação de empresas públicas no âmbito estadual e que proíbe a criação de bancos estaduais de financiamento. Um governo, para não ser capturado pelo capital, ou melhor, para ter maiores margens de manobra pelo capital, ele precisa de uma possibilidade de criatividade institucional, de criar empresas públicas. Por exemplo, Pernambuco tem um problema seríssimo de moradia popular. A última vez que teve uma política séria de moradia popular em Pernambuco foi na prefeitura de João Paulo, no começo dos anos 2000. O governo do PSB está 16 anos aí sem construir moradia popular. Recife tem um trânsito mais lento do Brasil. A região metropolitana de Pernambuco é uma tragédia, né, em termos de política urbana. A gente precisa, urgentemente, para sanar o déficit habitacional e resolver a situação de pessoas em moradias precárias, construir, no mínimo, 100 mil casas populares por ano. Para fazer isso, de maneira eficiente e eficaz, poupando, inclusive, recursos públicos para garantir uma concepção mais ampla, porque não é só dar moradia, é fundamental construir a moradia popular dentro de uma estrutura de direitos e de uma lógica de direito à cidade. Então, não é construir moradia popular afastado do centro, no inferno, em áreas desvalorizadas, para criar uma valorização imobiliária daquele terreno.
construir uma moradia popular dentro de uma rede de direito à creche, à cultura, à escola, à saúde, transporte de qualidade e por aí vai. Para criar 100 mil casas populares por ano, de maneira efetiva e eficaz, a gente precisa, por exemplo, que seja derrubada o legado do governo FHC e que volte a ser possível instituir bancos de desenvolvimento estaduais, né? O Bandep, aqui de Pernambuco, foi privatizado numa negociata que até hoje é parte da dívida do Estado, e que a gente tenha maior liberdade institucional para criar uma empresa pública, né, de construção civil, para gerar empregos, para garantir moradia popular e para garantir uma outra política de planejamento urbano. Então, eu coloquei essa pergunta para o presidente Lula. Coloquei, presidente Lula, você se compromete a pautar a revogação do legado institucional do senhor FHC, que infelizmente foi deixado intacto, assim como eu gostaria muito que o presidente Lula se comprometesse a rever a privatização de todas as refinarias da Petrobras. Aqui em Pernambuco nós temos a refinaria mais moderna do Brasil, que é a refinaria Abreu e Lima, que o senhor Paulo Guedes falou que quer privatizar. E o governador Paulo Câmara, cúmplice do entreguismo, não falou nada contra a privatização. Né? Não falou nada. Então, se for privatizado, por exemplo, o governo Lula vai atuar como parceiro para tomar de volta essa refinaria para o poder público federal, está na esfera de Pernambuco. Então, são questões importantes. Evidentemente, em toda a pauta de esquerda, de enfrentamento, em defesa da soberania nacional, dos direitos da classe trabalhadora que o governo Lula tiver tocando, ele vai ter, no possível governo comunista em Pernambuco, um aliado tático. Agora, isso em pautas no interesse da classe trabalhadora. E a gente também vai atuar como agente mobilizador para que o governo Lula assuma compromissos importantes e estratégicos, né? Por exemplo, bem, Recife, o metrô de Recife não tem expansão há mais de 15 anos, né? É uma tragédia que o metrô, uma capacidade de transporte muito pequena para uma região metropolitana de mais de 2 milhões de pessoas. Seria fundamental a gente avançar numa pauta histórica das reformas de base, que é a criação, a volta, aliás, de uma empresa pública para a construção de trens de alta velocidade e metrôs em parceria com a China na nova Rota da Seda, uma articulação direta com os estados. A gente pautaria isso no governo de Pernambuco, por exemplo, para garantir transporte de massa de verdade para a população pernambucana. Se o governo Lula estivesse junto disso, maravilhoso, juntos estaremos. E aí eu posso até chamar o governo Lula para tomar cachaça na possível Casa Gregório Bezerra, né, que uma das primeiras medidas do governo vai ser mudar o nome de Palácio de Campo das Princesas para Casa Gregório Bezerra, em homenagem ao velho comunista pernambucano. Dionísio, como você conciliaria, como governador, a linha do PCB, de rebelião popular como caminho para a Revolução Brasileira, com as tarefas concretas de dirigir o Estado? Acho que essa conciliação é muito tranquila, né, Breno? Porque, bem, um governador não é um técnico, um gestor, como a gramática neoliberal difundiu. Né? Nos últimos anos se criou essa falsa narrativa que a administração pública é uma questão técnica, é uma questão de gestão. Evidentemente que a administração pública tem que ser qualificada, tem que ser eficiente, mas ela é fundamentalmente política. Então, o PCB, um governo do PCB em Pernambuco, por exemplo, a gente não ia sentar às quatro paredes com os empresários do transporte para querer pedir a eles, para querer negociar. A gente iria criar um debate nacional, aliás, criar um debate estadual, mas que ia ter repercussões também nacionais, sobre a caixa preta dos transportes, porque hoje, em Pernambuco, ninguém tem ciência dos custos e da margem de lucro do transporte coletivo aqui na região metropolitana, por exemplo. A gente ia abrir a caixa preta do transporte, fazer uma auditoria, expor para o debate público, chamar o debate público em assembleias populares dos usuários, dos trabalhadores rodoviários, e iria colher alternativas, colher opiniões para formular nossa proposta numa perspectiva de enfrentamento aos empresários do setor. Isso politiza, isso organiza, isso aumenta a temperatura da luta de classes e iria vir combinada com trazer o melhor que as universidades e as organizações sociais, organizações populares, o acúmulo da sociedade civil no debate sobre transporte, sobre direito à cidade. Então, todo governo que se propõe realmente a tocar as pautas históricas da classe trabalhadora, ele vai ter que necessariamente se pautar num governo de
mobilização popular, uma governabilidade de enfrentamento. Essa governabilidade de enfrentamento contribui muito para a politização da classe, para elevar seu nível de consciência e para contribuir com a Revolução Brasileira, né? Eu brinco, mas falando sério, evidentemente, que uma das primeiras medidas do nosso governo, PCB ganhou a eleição em Pernambuco, eu assumi como governador do estado. Das primeiras medidas seria convocar uma coletiva de imprensa para dizer que começa hoje, dia 1 de janeiro, montar uma equipe para fazer uma auditoria nas contas da saúde do estado, que estão nas mãos do IMIP, que é uma organização privada, filantrópica, mas privada, que administra a saúde do estado com vários problemas, uma auditoria nos transportes e uma auditoria nas desonerações e incentivos fiscais do Estado, né? Porque Pernambuco, durante a gestão do senhor Eduardo Campos, a economia cresceu muito mais que a arrecadação. Tem uma espécie de crise das tesouras, usando a clássica expressão de Trotsky, que o crescimento da economia vai aqui e a arrecadação do Estado vai aqui, porque foi um crescimento baseado em atrair capital estrangeiro a partir de incentivos fiscais muito duvidosos, criminosos e irresponsáveis com o orçamento público. Então a gente começa jogando luz em tudo que está errado, chamando o povo para o debate, já estimulando a criação de comitês populares de governabilidade e de propostas, e a partir daí a gente vai construindo com a equipe técnica mais qualificada possível, com os sindicatos, com os movimentos populares, uma série de enfrentamentos sequenciais que vai fazer com que a burguesia pernambucana lembre que o céu não é perto. O Mark Davis pergunta, Jones, o comunismo governará democraticamente? Ele contribuiu com superchats e faz essa pergunta. Com certeza, se você entender democracia como a vontade da maioria, que são os trabalhadores, né? Eu acho que não dá para a gente chamar de democracia. Por exemplo, o senhor governador Paulo Câmara, ele prometeu em 2014 bilhete único no valor de 2,15 e integração temporal dos transportes em Pernambuco. Essa promessa, Brenda, nunca foi cumprida e a passagem em Pernambuco é praticamente aumentada todo ano. Inclusive, foi aumentada recentemente em 10%. Né? E os transportes públicos em Pernambuco são a tragédia. Inclusive, durante a pandemia, você teve uma redução da frota, um aumento do tempo de espera de transporte e lotação. O governador Paulo Câmara prometeu em 2014 um aumento, uma melhora das condições de trabalho das categorias de enfermagem. Isso não só não aconteceu, Breno, como todo ano a gente tem cenas odiosas de profissionais da enfermagem fazendo protesto na Avenida Agamenon Magalhães, cobrando melhores condições de trabalho, salário, convocação para concursos feitos e o batalhão de choque batendo em enfermeiro. Percebe? O governador Paulo Câmara prometeu em 2014 aumentar o salário dos professores para R$4.000 acima do piso nacional. Isso nunca foi cumprido. É esse ano, em ano de eleição, de medida eleitoreira, que o governo Paulo Câmara, 7 anos depois, sobe o salário dos professores para R$3.900. Mas, mesmo assim, metade da categoria está em contratos precários, porque o governo do PSB é inimigo de concurso público. Então, a gente vai governar para os assistentes sociais, para os enfermeiros e enfermeiras, para os professores, para os trabalhadores rodoviários, que são recorde na contaminação de Covid e acidentes de trabalho, para os trabalhadores do campo, que sofrem com milícias privadas de latifundiários e casos de trabalho análogo à escravidão, para os trabalhadores da produção familiar leiteira do Agreste, que estão abandonados, sem crédito, sem apoio técnico, com as extensões rurais abandonadas, para os trabalhadores da UPE, a Universidade Estadual de Pernambuco, que é uma universidade que está cada vez mais abandonada, sucateada, faltando água, faltando papel higiênico, com professores sem aumento de salário desde 2014. Então, é democrático sim, porque é democrático para a maioria. Agora, é importante. Essa conversa de governar para todos, isso é conversa fiada. Isso é uma ideologia reacionária, neoliberal. A gente não vai governar para todos. A Moura do B, que é uma grande construtora que manda em Pernambuco, a gente não vai governar para a Moura do B. A gente não vai governar para as empresas de ônibus. A gente não vai governar para os usineiros. A gente não vai governar para os monopólios de mídia. Percebe? A gente não vai governar para vocês. O nosso governo, inclusive o governo comunista, baseado na mobilização popular, vai ser o pesadelo de vocês. Vai ser o pesadelo da elite e da burguesia pernambucana.